Mas vamos meditar um pouquinho sobre o que é essa festa. O nome Halloween, segundo os estudiosos, deriva da expressão All Hallows Eve, que significa dia designado à véspera do dia de Todos os Santos. All Hallows Eve é direcionado para o dia de Todos os Santos. E o Halloween, essa palavra, é derivada desse composto. E ele é celebrado, esse dia de Todos os Santos, ele é uma festa da Igreja Católica Apostólica Romana. Desde muito tempo, desde os primeiros séculos, existe essa preocupação de ter uma data de oração, de preocupação para com aqueles que já foram. Só que isso não é bíblico. A Bíblia não nos ensina a orar por quem partiu. A vida é aqui. A decisão é aqui. O momento dado pelo Senhor para que nós o busquemos e tratemos a nossa vida é aqui. Jesus respondeu isso muito claramente na parábola do rico e Lázaro. O rico sofrendo tormento prévio àquele tormento que haverá. Ele pede que Deus faça alguma coisa, mas é tarde demais. É tarde demais, o momento é esse. Por isso que a Bíblia diz: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. O momento é agora. E essa festa, celebração do dia de Todos os Santos, que havia no calendário católico, num dado momento, ela foi o elemento utilizado para substituir uma festa pagã de um povo chamado celtas. Todos nós descendemos dos celtas. Todos os que são de sobrenome português têm um pezinho lá. Eles têm uma grande influência em diversas culturas europeias e algumas asiáticas. Algumas. E os celtas, eles desde sempre tinham uma celebração chamada Samhain, que nessa festa o termo significa fim do verão. Nessa celebração, que durava 3 dias, começava exatamente no dia 31 de outubro. E segundo acadêmicos, era uma homenagem ao rei dos mortos, segundo os celtas. Este era o propósito. Mas no século VIII, houve um homem na história da igreja, que ele me causa arrepios. Papa Gregório III, ele foi um homem que engendrou um plano, não de conversão, mas de acomodação de outras culturas dentro da igreja. Até Gregório III, havia uma ênfase de enviar missionários para pregar para outras culturas e para povos pagãos. Gregório, quando assentou-se na cátedra, mandou uma carta para os monarcas dizendo: vocês podem ficar tranquilos, porque agora mudou. O método não é mais conversão, mas é acomodação. Se tem um templo pagão na tua cultura, nós vamos transformá-lo num templo cristão. Pode deixar as imagens onde estão, os ídolos pagãos como estão, o altar lá dentro como está, e deixa o povo. Quando o povo vir para sacrificar bois, para sacrificar ovelhas, para comer e beber, no momento lá surge um padre e asperge água benta e faz uma oração, e assim nós vamos acostumando o povo no recinto idólatra deles. O que vocês acham dessa ideia? O que aconteceu foi que ele, na sua estratégia, fez com que diversas heranças culturais do paganismo entrassem dentro da igreja, se misturassem, e hoje as pessoas perguntam: de onde vem essa prática? Que não está na Bíblia. Vem desta manobra de Gregório III, e ele mudou o dia de Todos os Santos, de 13 de maio, exatamente para o dia 1º de novembro, numa tentativa de cristianizar
aquela festa celta chamada Samhain. E assim, esta festa regada a toda sorte de mitos, de mística, ela adentrou a igreja, e as pessoas então nesse dado momento começam a celebrar algo que é um misto de adivinhação, um misto de falar com os mortos, consultar os mortos para saber sobre o futuro, consultar mortos para saber se a vida vai bem ou vai mal, e tudo isso sob o guarda-chuva igreja. Mas, a partir dos anos 1500, com o terror que havia do Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição que foi instaurada na Europa, que perseguia ciganos, perseguia judeus principalmente, começou a capturar mulheres e sentenciá-las à fogueira. Uma mulher judia, somente pela etnia dela e por ela ter a prática judaica dentro de casa, ela poderia ser arrastada para uma pira e lá sofrer como um espetáculo para a sociedade e ganhava uma alcunha de bruxa. Tudo isso começou a ser misturado e hoje as pessoas elas acatam uma festa sem saber do background, tudo que há por detrás disso, que história que há e principalmente que peso espiritual que há em tudo isso. Eu faço uma pergunta para vocês. Uma coisa que foi erigida na história, com tamanho requinte de crueldade e um assinte contra a santidade de Deus, consultando mortos, invocando mortos, práticas sexuais ao ar livre, danças sensuais, volúpia a céu aberto, tudo isso é abominação aos olhos do Senhor. E quando isso é misturado com, também faz parte da fé cristã, vamos dar uma festa. A vida é muito difícil, nós choramos trabalhando, nós choramos ao longo do ano, precisamos de uma festa, e então esse tipo de cultura vai se envolvendo, meus irmãos, é aí que o diabo deita e rola, porque ele nunca vai se apresentar para os nossos filhos vestido de vermelho, de chifres e de tridente, mas ele vem através de festas, gracejos, jogos, culturas perniciosas, e uma vez entrando na mentalidade, somente Deus para tirar, somente Deus para tratar dessa mente. Curiosamente, uma lenda sobre uma personagem chamada Jack entrou na celebração do Halloween, e dizia-se que esse Jack, ele era mais esperto que o diabo, porque o diabo nesse dia vinha para atormentar as pessoas, mas o Jack era mais esperto que a figura satânica. E qual era o sinal do Jack? Ele pegava as abóboras e fazia o artesanato dele cortando. Quanta coisa há por detrás de uma festa. E eu pergunto para você, não há nenhum peso espiritual nisso? Será que tudo é somente festa? Eu vou pedir licença para vocês um pouco, antes de entrar aqui no texto, para dizer sobre o que a Bíblia nos fala sobre tudo isso, para contar para vocês algumas experiências pessoais na lida pastoral. Quando jovem pastor, eu estava num acampamento com 300 jovens e adolescentes. E de repente no acampamento, houve uma clareira, um afastamento de cadeira, do nada, e uma gritaria. E aí, pegaram a pessoa que estava ali, levaram para um recinto para orar.
E eu continuei pregando. E depois de 2 horas, eu fiquei sabendo da história. E uma garota estava lá, e ela não suportava aquele momento do culto a Deus, e ela começou a ter espasmos, tais como esses que nós vimos aqui na Bíblia, que acabamos de ler. Rilhava os dentes, começou a espumar, começou a se debater, e não havia pessoas para segurar. 12 homens tentaram segurar aquela garota, de não mais do que seus 14 anos, e ninguém continha ela. E na hora de orar, ela gargalhava. Os pais chegaram preocupadíssimos, os pais não temiam o Senhor Jesus, obviamente ela também não. Ela havia sido levada ali por uma outra amiga, que via o sofrimento daquela menina, e quando os pais correram para lá, ficaram desesperados e falaram: precisamos de um médico. Então o pastor que estava ali disse: não, ela precisa de oração, porque o que está acontecendo aqui não é de ordem médica, o senhor não está entendendo. E de repente aquela menina volta-se para o pai e começa a falar todos os pecados do pai que a mãe não sabia. Colocou uma discussão, uma briga entre pai e mãe diante das pessoas e ria, gargalhava dos pais. Naquele momento os irmãos tiveram discernimento e só fizeram uma coisa: levantaram a voz em oração e repreenderam. O pastor que estava naquele recinto disse somente essa palavra: em nome de Jesus, saia dela. Não vou sair, saia em nome de Jesus. Acabou. A pergunta que os pais fizeram foi: filha, o que aconteceu com você? Pasmem. Ela disse: eu fui para uma festa. Eu fui para uma festa e nessa festa me ensinaram coisas sobre os mortos, eu me interessei e eu estava no meu quarto há algum tempo já conversando com pessoas que diziam ser do passado, mas como assim essas pessoas entravam no teu quarto? Elas vinham até mim, elas me acordavam e eu passava a madrugada conversando. Irmãos, tem coisas que acontecem à nossa volta que não é da cabeça de alguém, que não é expressão cultural, é influência satânica na cultura. E eu estou pregando uma coisa aqui que talvez algumas pessoas não imaginem que um pastor presbiteriano venha pregar. Eu estou falando sim para vocês: existe batalha espiritual. Existe. E as nossas armas não são carnais, o apóstolo Paulo disse, mas são poderosas em Deus para desfazer fortalezas e sofismas, levando cativo todo o pensamento ao senhorio de Cristo. Quando Paulo fala de desfazer fortalezas e sofismas, ele fala de esquemas, a palavra grega é essa, desfazer esquemas organizados pelo maligno, levando cativo todo o pensamento ao senhorio de Cristo. É a palavra grega de quando um guerreiro levava na ponta da lança alguém conquistado pela autoridade dele, ia cutucando, levando até a autoridade maior. Paulo utiliza essa expressão. E como nós vivemos isso, levamos os pensamentos nossos, mantemos a nossa mente sob o senhorio de Cristo. Não tem campo neutro nessa vida. Ou você ocupa a sua mente, o seu coração com a bendita palavra de Deus e uma vida de oração constante, ou você é levado por essa onda. Não há campo neutro. Por isso eu pergunto para você: de que lado você está? De que lado você está? Para não bastar este exemplo que eu acabei de lhes dar, eu me lembro de uma outra ocorrência em que um pai aflito procurou-me há muito tempo atrás e disse: pastor, meu filho está no manicômio. E eles estão dando medicamentos e medicamentos, e eu estou preocupadíssimo com o estado dele. Precisamos orar por ele. E quando eu cheguei naquele hospital psiquiátrico para visitar o filho dele,
Meus irmãos, 12 enfermeiros não seguravam aquele rapaz. Aquele menino havia feito um pacto dentro do quarto, por influência de um outro colega. E de repente veio uma outra pessoa e disse para mim: ele é de ascendência polonesa? Eu falei: eu não sei. Chamei o pai e disse: vocês são poloneses? Estão perguntando aqui, eu não sei qual é a relevância dessa pergunta. O pai disse: não, sou nordestino, minha família toda do Nordeste, viemos do Nordeste, todo mundo aqui é brasileiro. E a pessoa que estava ali, o profissional de saúde, disse assim: teu filho está falando polonês desde a manhã. Eu conheço, meu pai é polonês, e ele está falando palavrões e palavrões nesse idioma. E o pai disse: como que ele aprendeu esse idioma, meu Deus do céu? De onde vem isso? E eu me lembro que o profissional de saúde disse: pastor, isso ultrapassa o que nós estudamos. Isso aqui é espiritual. Irmãos, existe sim poderes malignos, e eles não vêm para promover festa. Nesta mensagem, cujo título é não brincar com o mal, não levar o mal na brincadeira, não aceitar uma festa que usa o mal, vamos meditar sobre 3 coisas.